Então vamos lá, o tema do livro dos reis, a glória do reino de Salomão e o grande desafio da idolatria. O segundo, o grande julgamento do Senhor sobre Israel e Judá. Então você percebe que o livro dos reis é separado até o momento do final do reinado de Salomão, em que os reinos se dividem. A gente já estudou, já aprendeu os mapas e tudo. Quem quiser pode assistir às aulas anteriores, quem quiser os slides, tudo que precisar é só pedir, a gente envia pelo WhatsApp. Então, o primeiro livro dos reis conta o reinado de Salomão até o final dele, quando o reino ainda é unificado. Israel é todo o território com as 12 tribos. Depois do Salomão, a gente viu o seu filho Roboão, era jovem, começou mal, o reinado se dividiu, então as 10 tribos do norte continuam se chamando Israel, com a capital em Samaria, e adoravam em Betel. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, passam a se chamar Judá, capital Jerusalém, e adoração no templo de Salomão. Então, o esboço do livro fica mais ou menos assim, né? No primeiro livro, travou de novo. Vamos lá, respira, paciência. A gente chega lá. Enquanto isso, deixa eu dar um salve aqui para quem está na internet. Deus abençoe a todos aí. Paulo Silas, Jô Mesa Barba, Maria Sátira, Samuel Nunes, Adilson Salvador, Wanda, Lúcia, Rose Santos, Creuza Lídia, Pastor Arídio, bom dia, Deus abençoe todos. André, Jair, todo mundo dando bom dia, louvando a Deus pelo privilégio de estudar as Escrituras. Qualquer pergunta, você já sabe, só colocar aí, daqui a pouco a gente responde, se for possível. Então, do 1 até o 11, o reino unido com Salomão reinando. Do 12 até o 22, o reino dividido até Josafá, e aí termina o primeiro livro dos reis. O segundo livro começa com as exortações até a invasão da Assíria e o reino do norte ser destruído. E a segunda parte, do 18 ao 25, as exortações de Deus para Judá, até Judá ser invadida pela Babilônia. Ok? Travou de novo. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. A autoria, vamos embora. Então, possíveis autores, ou Jeremias, ou Baruque, do livro dos reis, tá? Só uma revisão da aula anterior. Obrigado. Contexto histórico vai de aproximadamente 970 a.C. até aproximadamente 560 a.C. Ou seja, desde o reinado de Salomão até o exílio para a Babilônia. A extensão histórica é exatamente essa. Contexto político, internamente, a política era fraca em todos os sentidos, né? E foi só piorando cada vez mais. E do lado de fora, a Assíria primeiro ascende como um grande império e depois a Babilônia ascende como o outro império. Pois não, Ricardo? Mexe aí, se for para melhorar, fique à vontade. Deus abençoe aí Wesley, Camila, Samuel, Simone, Sandra. Vamos lá.
Estamos aguardando aqui o reparo técnico da conexão do tablet com o computador, que envia para o Data Show e que envia para a transmissão de quem está em casa. Então, assim, é um percurso complicado, né? Pelo ar, sai daqui do tablet, pelo Wi-Fi, chega no computador, o computador manda para o Data Show, manda para a transmissão de quem está em casa, e assim vai. Então, vamos pegar a lição. Quem não pegou a lição de papel, tem lá atrás. Vamos aqui, obrigado, Larissa. Vamos seguir a lição aqui de papel. Então, o livro das Crônicas tem como tema, o primeiro livro, a soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. Então se você reparar bem, o livro das Crônicas, e daqui a pouco você vai entender o motivo disso, ele começa lá no Éden. A gente tem a impressão de que o livro das Crônicas é um livro dos reis, parte 2, como se fossem as histórias do período dos reis, com um pouco mais de detalhes. Só que não é isso. É isso, mas não é só isso. Então, o livro das Crônicas começa lá em Adão, lá no Éden, e vem vindo, mostrando como Deus está conduzindo o povo que Ele escolheu para revelá-lo a toda a humanidade. Então é o plano de redenção de Deus na humanidade, que começa lá em Adão e vai passando pelos patriarcas e depois pelos profetas, pelos reis, juízes, os reis, até o cativeiro da Babilônia. Então, o que é, de fato, o livro das Crônicas? É o resumão geral de toda a história de Israel. E por que é necessário esse resumão geral? Aí agora eu preciso contar com a sua memória, com a sua atenção, com o seu esforço, lembrar da explicação das aulas passadas e lembrar que o livro das Crônicas é um livro pós-exílico. O que é que significa dizer isso? O livro das Crônicas foi escrito depois que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém. Então, vou resumir aqui rapidamente o livro das Crônicas. Obrigado, Ricardo. Não deu? Ok. Então, o que é o livro das Crônicas? Simples. Aqui, vou esperar, que a câmera também travou. Eu preciso chegar lá. Ei, vamos comigo, vamos? Vamos ou não vamos? Ah, vamos. Então aqui está o Éden. Estão vendo aqui? Adão, Eva, né? Um monte de fruta, coisa linda. Pois bem, o homem pecou, foi expulso do paraíso. Isso aconteceu lá na Mesopotâmia. Meso, no meio, potes, águas. A terra no meio das águas. Tigre, Eufrates, Gion, Pison, 4 grandes rios, uma terra no meio. Ali, Deus colocou o ser humano. E a história também diz que os seres humanos mais antigos são lá da Mesopotâmia. Então, dali o Adão sai e os seus descendentes começam a se espalhar pela terra. E aí vem o Sete, o Enos, o Noé, e aí vem o dilúvio e tudo acontece. E aí depois Deus chama um homem. Então deixa eu ver se eu consigo. Não está funcionando o tablet, né? Precisaria fazer um mapa aqui, mas agora já era. Então, o seu Terá, que é o pai de Abrão, mora em Ur dos Caldeus. A Caldeia é o lugar onde antes teve a Torre de Babel. Então ali era um lugar chamado Babel. E aí eles se espalharam. Depois passou a se chamar Caldeia. Por isso de Ur dos Caldeus, Deus chamou o seu Terá. A gente acha que Deus começa
o ministério de Abraão, ou chama Abraão, começando a chamar pelo Abraão. Olha essa lição, que coisa preciosa. Porque se você for ler atentamente a história, você vai ver que é o pai do Abrão, o seu Terá, que sai da Caldeia e vai lá para o norte da Palestina. Então, é de lá, do norte da Palestina, que Deus chama o Abrão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente acha que quando Deus chamou o Abrão, tirou ele lá da Caldeia. Não, quem saiu da Caldeia foi o Terá, levando ele, lógico, e vai lá para cima. E agora fugiu o nome, porque vai mudando de nome, né? Onde depois veio a ser a Fenícia e a Síria. Então, lá ele já está morando na divisa, no norte da Palestina. Então, quando Deus chama o Abrão, ele sai da casa do pai dele e desce para o território que Deus mostra a ele, e fala: vou te dar essa terra toda, e é isso mesmo. Beleza. Aí o Isaac, o Jacó, tem aquela experiência com Deus, passa a se chamar Israel, ele tem 12 filhos, um desses filhos é levado como escravo para o Egito, torna-se governador do Egito, traz toda a família para morar lá, a família cresce, milhões de pessoas. Centenas de anos depois, com Moisés, Deus liberta o povo do Egito, passam 40 anos ali no deserto, tomam posse da terra com Josué, divide as 12 tribos, os 12 territórios, e aí vem o período dos juízes. Depois, Saul é ungido como rei. Aí Saul tem o seu filho Isbosete reinando por um breve período, cerca de 2 anos, não é muito contado, mas ele estava lá. Aí vem o reinado de Davi, 40 anos, aí vem o reinado de Salomão, 40 anos, aí o reino se divide, Israel, Judá. Então, começa nesse período aí dos reis, começa então o declínio do Império Egípcio. Então, quando o Egito começa a enfraquecer, a Assíria, eu acho que voltou, né? Voltou aí, meninos? Ai, que bênção. Então, o Reis ficou para trás, quem esqueceu, tchau. Assiste a aula lá e tal, e vai, pô, e vamos. Crônicas. Então, o tema seria esse, como está aí na lição: soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. Então, por que é que o primeiro livro das Crônicas começa lá no Éden e termina em Davi? Porque está contando toda essa história. Como que o Adão saiu do Éden, e o Sete, e o Enos, e o Enoque, e o Noé, e o dilúvio, e os patriarcas, e vai para o Egito, e sai do Egito, toma posse da terra, divide os territórios. Depois de 3 reinados de 40 anos, divide a nação, e aí o Egito está em declínio, a Assíria. Então, achei que tinha travado de novo. Vamos embora. Olha só, deixa eu ver se vai funcionar aqui, ó. Deu para ver ali? Olha que bênção, aleluia. Então, olha só. Aqui está o Hermon, aqui está o Mar da Galileia, aqui está o Mar Morto, Jerusalém está mais ou menos aqui. Aqui está o Egito, ok? Lá é o Egito. Aqui em cima está a Assíria. Não confundir com Síria, ok? Aqui em cima, ó, está a Fenícia do lado de cá e a Síria do lado de cá. Lá em cima, Fenícia, porque aqui é o mar, né? Aqui é o mar Mediterrâneo. Ali é o mar. O Egito ali, o rio Nilo deságua no mar. Então, a Fenícia é o povo que inventou barco. É só você lembrar disso. Os fenícios foram os primeiros navegadores da história da humanidade. Então, estão na beira do mar. Vizinho deles lá, a Síria. Por isso que aquela mulher lá no Novo Testamento é Ciro-Fenícia, porque ela é daquela região lá. Então, a Assíria está lá em cima. Aqui embaixo está a Babilônia. Então, olha como que a história se desenrola.
O ser humano vem daqui de cima, que tem 4 grandes rios, ó. Aqui é a Mesopotâmia. Então o ser humano começa lá em cima, o Adão... Ai, gente, espera aí 2 segundos. Aê, o Israel me deu um presente e eu estava esquecendo de usar. Então, ó, aqui em cima a Mesopotâmia. O homem começa aqui. Onde começa o livro das crônicas? Aqui. Daqui o homem vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Aqui é Babel. Por isso que é Babilônia, a terra de Babel. Depois passou a se chamar Caldeia. Então Deus chama o Terá, pai do Abraão, daqui, ó, da cidade de Ur. Ele sai daqui e vem aqui para cima. É daqui de cima que Deus chama o Abraão e pede para ele descer para cá. E mostra essa terra aqui para ele. Quando ele vê essa terra, aí Deus promete a ele aquela terra ali, que vai fazer dele uma grande nação. A gente conhece a história. Então ele gera o Isaac, que gera o Jacó, 12 filhos. Um dos filhos vem para o Egito. Centenas de anos depois, eles são milhões. Sai daqui, atravessa o mar, param aqui em Cades Barneia, atravessa o Jordão, toma posse de Jericó, toma conta de toda a terra, divide os 12 territórios. Aí os inimigos que moravam aqui se afastam, de vez em quando tenta tomar a terra de volta. Quando tenta tomar de volta, Deus levanta um líder. Esse líder é o juiz, que vai orientar o povo para expulsar o inimigo e não perder a terra. O Egito, nesse momento, começa a cair em declínio. Liderança ruim, sucessões ruins, infortúnios, o Egito começa a cair. Aí o Saul é daqui de baixo, da tribo de Benjamim, sucedido pelo Davi, que é daqui de baixo, da tribo de Judá, o seu filho Salomão também. Quando Roboão assume, aí o pessoal do norte, aqui da Samaria, vem aqui embaixo pedir para poder abrir uma congregação lá para eles adorarem em Betel. Aquela treta que começou lá atrás com Jeroboão e Salomão, então se divide o reino. Quando se divide, o reino é partido aqui, ó, mais ou menos nessa linha aqui mesmo. Então a parte de baixo fica Judá, a parte de cima fica Israel. Nesse momento, quando Israel acaba de se enfraquecer porque foi dividido, a Assíria começaram a desenvolver armas usando cobre, que ganhava de madeira, lógico, e também de qualquer outro metal mais simples. Então, com o desenvolvimento do cobre e com a crueldade dos assírios, já falei que eles empalavam as pessoas e tal, então os assírios começam a crescer o seu império aqui por cima, porque eles estão aqui perto. Então eles já invadem aqui, Síria, Fenícia, e vem descendo. E vem descendo, vem descendo, vem descendo, até chegar aqui, que é Samaria. Então nós temos aqui, ó, Jerusalém, aqui em cima, mais ou menos no meio, né? A Galileia, a proporção aqui está errada, mas você está entendendo. Então a Samaria está aqui, a Galileia está aqui em cima. Então, ó, Jerusalém, Samaria, Galileia. Quando os assírios vêm descendo aqui, matando todo mundo e conquistando, eles chegam em Samaria no ano de 722 a.C. Então, o reino do norte, o chamado ainda Israel, com a capital em Samaria, e adoravam em Betel, que fica aqui vizinho, essa parte aqui, os assírios agora tomam conta. Então, todo esse território aqui, ó, Samaria, Galileia, Fenícia, Síria, todo esse território passa a integrar o Império Assírio, que descem por aqui e vão lambendo aqui e tomam também aqui o Egito. Os assírios vão tomando tudo, só não toma Judá. Por quê?
porque alguns reis de Judá, com a iminência da invasão, ficam com medo, buscam a Deus, Deus dá um livramento, ganham mais uns anos sem invadir. Aí vem um outro rei, faz besteira, aí Deus fala, ó, vocês não querem me obedecer, então vai assírios. Aí junta Síria com Fenícia, com Israel aqui de cima, e junta com a Síria e tentam invadir. Aí o rei fica com medo, busca a Deus, Deus lá um livramento, mais alguns anos. Só que não durou muitos anos. De 722 a 586, 100 e poucos anos, Deus foi prorrogando, né? Porque assim, ó, Deus é longânimo, mas não é infinitânimo. O ânimo de Deus é longo, mas não é infinito. Então, a frase que eu costumo dizer é: a mão de Deus desce lenta, mas desce pesada. Então assim, ó, ele vai esticando, e vai esticando, mas na hora que chega o juízo, então ele vai dando pré-juízos. O povo não acorda, então toma o juízo. E aí, a Babilônia começa a ascender com Nabopolassar, um grande líder militar. A Assíria começa a cair em declínio, porque depois do Senaqueribe não teve nenhum outro líder de grande relevância militar. Então Nabopolassar começa a expandir o reino da Babilônia. Aqui nós temos a Média, que é no meio, né? Está no meio, por isso que é a Média, e aqui a Pérsia. Por isso que o império é Medo-Persa, porque é do território daqui do meio. Então a Babilônia, com Nabucodonosor, começa e é o primeiro cara, em 605, a invadir Jerusalém e leva o primeiro grupo de escravos. Jovens, criança mata, idoso mata, só serve os jovens porque eles querem escravos, quer gente com força para trabalhar. Então, aquela leva de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, vai na primeira leva, em 605 ainda. Então invadiu, subjugou, eu não vou destruir nada, eu não quero matar todo mundo, eu só quero uns jovens para trabalhar para mim. Leva aquele grupo. Como ele viu que estava fácil, aí daqui a pouco em 601 ele invade de novo. Como ele viu que estava fácil, aí ele invade de novo, até que em 586 ele destrói o templo de Salomão. Joga tudo no chão, e bota fogo, e queima tudo, e quem consegue fugir, fugiu, quem não conseguiu fugir, morreu, e os jovens foram levados na última leva dos escravos. Aí eles ficam lá 70 anos, certo? Na Babilônia. 70 anos depois eles voltam, o deserto do Negueb está aqui, né? Então, como as torrentes do Negueb, o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles voltam da Babilônia, aí a gente já está, 586, vai fazendo conta. 70 anos depois, mas a primeira invasão já é 605. Então, quer dizer, em 520, 510, já está dando os 70 anos que Deus disse que eles ficariam cativos na Babilônia para aprender a lição de não ter ídolos. Então eles são levados. Quando a gente está ali no ano já 500 e pouco, aí o Zorobabel, que é um descendente de sacerdote da tribo de Levi, ele então, é porque os movimentos são coordenados e são simultâneos, mas eles têm uma diferença às vezes de anos, de uma coisa para outra. Então a gente precisa abrir a mente para entender esse retorno assim, ó. Enquanto o Neemias está lá na Pérsia, conversando lá com o rei, o Ciro, e falando que ele gostaria de voltar para Jerusalém, que ele gostaria de morrer e ser sepultado com seus pais, que ele tem muita tristeza de não conhecer a terra dos pais dele. Outra coisa que a gente precisa se lembrar para esse momento: se passaram 70 anos. Então aqueles jovens que foram para a Babilônia, foram com 15, com 20, com 12, talvez com 10 no mínimo. Então
O menino que foi com 10 anos, agora ele está com pelo menos 80. Então o que a gente tem que se lembrar? 99,9% das pessoas que, entre aspas, voltaram da Babilônia, eles estão voltando no sentido de povo. O povo judeu está retornando para Jerusalém. Mas aquelas pessoas que estão voltando agora, 99,9% nunca tiveram em Jerusalém. Eles já nasceram na Babilônia. Porque a maioria que foi, 70 anos depois, está todo mundo morto. Então é uma meia dúzia de idosos, entusiastas, que frequentaram o templo quando eram crianças, querem voltar para tipo assim, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Eu quero voltar e morrer lá em Jerusalém. Bora! Então o Zorobabel dá a primeira viagem e começa a reformar o templo. O Esdras dá a segunda viagem e começa a registrar a história. E o Neemias dá a terceira e a quarta viagem, uma levando o material, a outra levando os ajudantes para fazer os muros. Essas 4 viagens, esse período de retorno, durou quase 100 anos, gente. Então a gente precisa exercitar a nossa mente para ler o retorno do exílio, esse momento chamado pós-exílico, a gente precisa entender com essa mentalidade. É uns meninos que nasceu na Babilônia, que nunca tiveram em Jerusalém, que nunca frequentaram o templo, que nunca fizeram culto, que nunca tiveram lá, só de ouvir falar. Mas eles são jovens, estão novos, são escravos, o império agora é persa, Deus toca no coração do Ciro, chama ele de meu servo e fala, libera meu povo aí, quem quiser voltar, deixa voltar. Patrocina eles, dá um material lá para eles reconstruir o templo deles. E aí o povo vai voltando. Então, é um período longo, são várias viagens, passa muito tempo, e tudo está registrado no livro de Esdras e no livro de Neemias. Por exemplo, em Esdras capítulo 4, se eu não me engano, é um momento em que eles vão começar a reforma do templo. Zorobabel chegou com o pessoal, juntaram o material que dava, trouxeram cada um a sua oferta, e aí pessoal, vamos começar a obra? Vamos. Zorobabel, que era o líder, era o levita, por onde a gente começa, Zorobabel? A gente começa pelo culto. Antes de botar o primeiro material, antes de dar a primeira marretada, vamos fazer um culto para Deus. Aí o Zorobabel reúne o pessoal, pega a lei, lê, porque o povo não sabia, não lembrava, não conhecia, tudo babilônio. E aí ele fala, agora nós vamos adorar o Senhor. Quando eles começam o culto, diz o texto que os idosos, pouquíssimos que eram, aqueles, sabe, remanescentes, entusiastas, de eu frequentei o templo quando eu era criança, eu quero voltar, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Aí eles estão ali com 80, 90 anos, participando daquele culto, e aí começa a vir a memória do que ele viveu ali com os pais, com os avós, com os tios, com os primos, e agora está todo mundo morto, e ele está idoso, quase morrendo. Aí o texto diz que eles gritavam, choravam alto, de tanta alegria, de tanta emoção, porque eles estavam adorando a Jeová no templo onde ele ia com o papai, com o vovô, com o titio, quando ele era criança. O povo chora, os mais velhos choram, os mais novos partem para dentro da obra, começam a reformar tudo, e aí começa todo o movimento lá do Neemias de depois vir para fazer os muros. Olha que coisa interessante. Então eu disse que a primeira lição de hoje legal era essa. Quando Deus, Padã Aram, lembrei o nome da miséria do lugar, que Deus tira o Terá lá da Caldeia e leva para o Padã Aram, né? Que era depois ali Ciro Fenício. E então, olha que interessante, eu acho que essa é a primeira lição da EBD, né? De hoje. O ministério e o chamado de Abraão, que é o pai da fé, não começa nele, começa no pai dele.
Deus primeiro tira Terá de Ur, para depois tirar o Abrão da família de Terá. Então, olha como Deus age. E às vezes a gente não percebe isso, que uma geração está fazendo uma coisa para poder preparar o que Deus vai fazer usando a próxima geração. Davi queria construir o templo e Deus falou: você não, seu filho. Então Davi preparou tudo, fez tudo, mas não foi ele que executou, foi o filho dele. Então é a gente ter essa consciência de que Deus está agindo, Deus está operando, Deus não está dormindo, Deus não está morto, Ele está no controle, Ele está no governo, e se não acontecer com a gente, vai acontecer com nossos filhos, com nossos netos, com alguém que Deus está nos usando para preparar algo para a próxima geração. Mas o que é que geralmente prepara para a próxima geração? Obediência. Porque se o Terá não obedece, o que seria do Abrão? Se o Davi não obedece, o que seria do Salomão? Então, se a nossa geração obedece a Deus, a próxima geração pega o nosso legado e constrói algo muito maior no reino de Deus. Se a gente desobedece, a gente não deixa o legado, a próxima geração tem que começar do zero, e aí talvez eles vão preparar para a futura geração depois deles. Então, o que é o livro das crônicas? Simplesmente isso. O povo está voltando da Babilônia, está todo mundo aqui como escravo. Aí a Pérsia se junta com a Média, né? E Dário e Ciro. A Síria já caiu para a Babilônia cai para a Pérsia. E a Pérsia começa então a liberar o povo que estava na Babilônia. Como a Babilônia passou a pertencer à Pérsia, os persas liberam, mas o pessoal não sai daqui de cima, o pessoal sai daqui e voltam para Jerusalém, passando pelo deserto do Negueb. Então, quando eles chegam aqui, na primeira viagem, o Zorobabel diz: gente, temos que reconstruir tudo. Por onde a gente começa? Pelo templo. Olha aí a segunda lição. Precisamos reconstruir alguma coisa. Por onde a gente começa? Pelo templo. E para reconstruir o templo, por onde começa? Pelo culto. A gente precisa fazer uma reforma. Ok, vamos fazer a reforma. Então já vamos logo meter marreta, comprar o material. Não. Primeiro nós vamos adorar a Deus. Porque existe adoração sem templo, mas não existe templo sem adoração. Então o que é mais importante? Adorar ou o templo? Porque dá para adorar sem templo. Então o que é mais importante? Termos o templo ou termos o desejo de adorar? Então Zorobabel começa pelo lugar mais importante e começa pela atitude mais importante. O lugar mais importante, o templo. A atitude mais importante, adorar a Deus. E aí Deus vai abençoando e eles começam a reforma do templo. Só que, quando o povo começa a plantar, começa a colher, começa a fazer sua vida agora livre, porque não é mais escravo na Babilônia, o povo se empolga e esquece do templo, e esquece da adoração, e esquece do dízimo, e esquece da contribuição, esquece da cooperação e da participação. Aí Deus levanta o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. O Ageu vai bater na plantação do povo. Vocês estão colhendo bem, né? Beleza, mas não esquece de adorar não, porque primeiro adora para depois colher. Vocês estão querendo colher para depois adorar? Então vocês vão juntar tudo num saco furado e vai vir um monte de Nossa, eu ia inventar uma palavra aqui feia, hein? Prejudicadores, mas não. Muita coisa que prejudicou a plantação do povo, e o Ageu levantou para dizer: sabe por que vocês não estão colhendo bem? Porque vocês se esqueceram da principal atitude, que era adorar. Vocês se esqueceram do principal lugar, que era o templo. Por isso que vocês ajuntam no saco furado. Venham para o templo, porque a glória desta última casa será maior que da primeira. Aí o Zacarias vai bater na galera preguiçosa, porque o Zorobabel, Zacarias 4:10, né? Não desprezem os pequenos começos. Zorobabel tem na sua mão o prumo e tal. Então ele vai dizendo:
Tem um monte de gente envolvida com a reforma, com a obra da reconstrução, e a grande maioria que podia estar ajudando, não está fazendo nada. Porque vocês estão achando que é pequeno, porque é um recomeço, porque agora nós estamos pobres, a gente não tem a riqueza de Salomão, então não compensa mais fazer templo. Aí o Zacarias bate e começa a ser um profeta também pós-exílico, messiânico, apontando, ó, o Messias está vindo aí, vocês vão perder a bênção, então vocês vão ficar de fora. E aí bate, para trazer o povo para o templo. O Malaquias vai bater no bolso do povo. Então a plantação de vocês não vai funcionar legal se vocês não fizerem o que realmente importa. O envolvimento de vocês na obra é necessário para que vocês continuem tendo a bênção de Deus. E, em último lugar, os recursos que vocês estão produzindo precisam ser compartilhados para que o templo e a obra de reconstrução continue avançando. Senão não vai acontecer. Então tem 3 profetas batendo, um em cada área. Tem o Zorobabel liderando o templo, tem o Neemias liderando os muros, e essa ordem dos eventos chama a minha atenção para essa lição. Porque eles não começam pelos muros. Qualquer povo, qualquer líder daquela época que toma posse de uma cidade, agora a gente precisa se estabelecer nessa nova cidade. Ela está sem muro, está sem templo e está sem plantações. Por onde a gente começa? Qualquer um diria, comece pelos muros. Porque se fizer plantação sem muro, o inimigo vem e rouba a nossa comida. Se construir o templo sem muro, o inimigo invade e rebenta com o templo. Se não tiver muro, o inimigo entra e mata a gente. Então por onde começa? Começa pelo muro. Aí Deus fala assim, não, o muro é o último. Por que o muro é o último, irmão? Por que o muro é o último? Porque Deus é o muro do seu povo. Se vocês me adorarem, se vocês buscarem o que primeiramente importa, cuidarem da minha casa, adorarem a mim, abandonarem os seus ídolos, fizerem o que eu quero, eu vou proteger vocês. Deixa o muro por último. Então, o Zorobabel, com a ajuda de Ageu, Zacarias e Malaquias, está tentando trazer o povo para o templo. O Neemias, com a ajuda de Ageu, Zacarias e Malaquias, está tentando trazer o povo para os muros. Mas o povo está fazendo e andando. Aí o que é que acontece? O Esdras fala com o Zorobabel e com o Neemias, é o seguinte, vocês são os líderes. Zorobabel lidera o espiritual, Neemias lidera o material. Então vocês precisam reunir o povo, chama todo mundo aqui para o centro da cidade, e esse povo precisa saber de um negócio. Saber do que, Esdras? Saber quem eles são, de onde eles vêm e o que é que eles estão fazendo aqui. Esse povo não teve EBD na Babilônia. Esse povo não tinha a lei de Moisés na Babilônia. Esse povo não lia os profetas na Babilônia. Esse povo não conhece a sua própria história, a não ser o que o pai e o avô contaram para eles, que é muito pouco. Esse povo sabe mais de Babilônia do que de Jerusalém. Esse povo sabe mais de Nabucodonosor do que de Davi, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Esse povo não sabe de onde eles vêm, não sabe o que o Deus deles já fez para eles. Realmente eles não sabem mesmo não. Então é por isso que eles não estão se envolvendo, porque eles não sabem o motivo. Então beleza, aí reúne todo mundo aí no centro e nós vamos dar uma palavra para o povo. Qual é a palavra que dá para o povo? Todo o resumo da história daquele povo. Então qual é o esboço? Imagine que foi um sermão. O Zorobabel, o Neemias e o Esdras reúne todo mundo para dar um sermão. Não, nós vamos dar uma cajadada boa nesse povo para fazê-los acordar para a importância do templo, dos muros e principalmente da vida de obediência. Como é que a gente vai fazer isso? Não, vamos fazer assim,
Lá no Éden tinha um Adão. O Adão, depois veio Abraão, que depois veio os 12 filhos de Israel, que dividiu o reino, até que a gente foi parar na Babilônia. Então o que é o livro das crônicas? É o esboço do sermão que foi pregado. Qual é o título desse sermão? Quem são vocês? De onde vocês vieram? E o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês são descendentes do Abraão. Vocês são descendentes do Israel. Vocês são descendentes do Davi. Como Deus agiu na vida deles, vai agir na de vocês também. Ah, é isso que nós somos? É isso que vocês são. Ah, legal, a gente não sabia. Pois bem, o que é que vocês estão fazendo aqui? Reconstruindo tudo, porque Deus prometeu isso aqui para o nosso pai Abraão. E prometeu que a gente não perderia isso aqui. Então nós perdemos porque os nossos pais e avós desobedeceram. O que é que vocês vão querer? Desobedecer para perder de novo ou obedecer para ficar aqui para sempre? Aí o povo, não, que é isso, perder já basta. A gente já veio da Babilônia com a mão na frente e outra atrás. Já está tendo que reconstruir tudo. Perder tudo de novo não é uma opção. Então só tem um caminho. Obedeçam e permaneçam. Eles escolheram obedecer e estão lá até hoje. Entendeu? Então o que é o livro das crônicas? O esboço do sermão que foi pregado para mostrar para aquele povo pós-exílico quem eles eram, de onde eles vieram e o que é que eles estavam fazendo ali. Por isso, vamos nos envolver com o templo, com o muro, com a adoração, com a santidade. Vamos abandonar a idolatria, porque senão a gente vai perder a terra de novo. E aí o livro das crônicas é então o resumão de toda a história desse povo, para mostrar para aquela geração que não conhecia essa história toda, para que eles tenham motivação necessária de falar, não, eu pertenço a isso aí. Por isso que o livro das crônicas é cheio de genealogias. Fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho do fulano, que é filho do fulano, para mostrar para aquele povo, olha de onde vocês vêm. Seu pai é o fulano, ele é filho do Beltrano, ele é filho do Ciclano, ele é filho do... que é filho do Levi, rapaz. O seu pai é o fulano do Ciclano, que é filho do fulano do Ciclano, que é filho de Judá. Então o seu tataravô era Judá, seu tataravô era o José, seu tataravô era o Benjamim. E você vai abandonar essa herança? Essa herança é sua, essa terra foi dada ao seu pai. O seu pai Judá, o seu pai Levi, o seu pai Simeão, o seu pai Ruben, o seu pai Sacar. Não, essa turma não existe mais. Por quê? Porque o reino do norte foi destruído. Então o povo que volta da Babilônia e agora está em Judá, só tem duas tribos, ou é de Judá ou é de Benjamim. Mas eles precisam saber das outras tribos, porque eles precisam saber o que aconteceu com o norte, gente. A Assíria destruiu o norte, e as 10 tribos do norte se perderam até hoje, já era. Ninguém sabe mais quem é filho de quem, de onde vem, para onde foi, acabou. Por que é que Judá e Benjamim vieram para cá e voltaram? Porque ainda havia em Judá alguns poucos que queriam obedecer a Deus. E lá no norte, em Israel, ninguém mais queria. E você sabe um negócio, eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e me ocorreu essa reflexão. Jesus, Deus no caso, né? Deus não faz o que a gente não quer. Ai pastor, e a soberania dele? Bom, o homem era cego, Jesus era soberano, mas antes de curar ele perguntou para o cara, o que você quer que eu te faça? Ah pastor, não é óbvio, o cara era cego, é lógico que ele quer ver. Não sei, às vezes ele não quer ver, ele está com a dor na barriga. E para ele, antes de ver, a prioridade é parar de sentir dor. Então ele, ai, cura minha dor na barriga. Aí Jesus, então toma, sem dor e continua cego. Por quê? Porque foi isso que você quis. Que queres que eu te faça? Ah Jesus, eu quero isso, isso e isso. Então toma. Que queres que eu te faça? Ah, não quero nada não, está tudo bem. Então toca a vida aí. A gente acha que ele vai invadir
e vai fazer, e vai converter, e vai restaurar. Então por que o mundo continua desse jeito, gente? Isso diminui a sua soberania? Não, porque na sua soberania, Ele decidiu soberanamente respeitar a nossa decisão. Quer comer? Coma, mas saiba, se comer, morrerás. Quer idolatrar? Idolatre, mas saiba, vai perder a terra. Quer me desobedecer? Desobedeça, mas saiba, vai virar escravo na Babilônia. Ele soberanamente, por isso Ele é soberano e ao mesmo tempo Ele é justo, e ao mesmo tempo Ele é amoroso, ao mesmo tempo Ele é compassivo, misericordioso. Por quê? Porque na sua soberania Ele decidiu: eu não vou fazer se eles não quiserem. É um direito deles não quererem. Pastor, todo mundo tem que converter. Não, todo mundo tem que querer converter, porque se não quiser, não converte. Não, mas Deus é soberano, então por que não é todo mundo crente ainda? Vamos testar uma ideia. Isso aqui é verdadeiro? Leva ela até a última consequência. Se prevalecer, é verdade. Se não, é falácia. Deus é soberano, converte quem Ele quer. Ah, então eu vou ser obrigado a dizer que Ele não quer que todo mundo se converta? Então Ele está contradizendo a sua palavra. Porque querer Ele quer. Por que Ele não faz? Porque Ele respeita o direito de decisão de cada um. Escolher pecar, escolher morrer, escolher passar a eternidade fora dele. Ele respeita e não invade. Bíblia, Bíblia e mais Bíblia. Deus é tão soberano quanto respeitador da nossa decisão. Sim, senhores. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Eu quero que vocês não comam, mas se quiserem, está ali. Eu não vou botar grade, eu não vou botar tela, eu não vou botar anjo protegendo, vai ficar aí. Se quiser, é só pegar e comer. Mas saiba, se comer, morrerás. Pergunta básica do Olavo, 10 anos de idade, preparando para batizar, aula sobre o pecado na classe de batismo. Pergunta inteligentíssima: pastor, Deus sabia que eles iam comer? Sabia. Por que Ele não impediu? Porque Ele respeita a liberdade da decisão das suas criaturas. Porque Ele não nos criou autômatos, Ele nos criou autônomos. Ele não criou robô que obedece sempre. Ele criou um ser livre que tem o direito de desobedecer. Então quando é que Ele fica feliz? Quando a gente, mesmo podendo desobedecer, escolhe obedecer. Aí Ele fala: esse é meu menino bom. Foi o que Ele falou para Jesus. Esse menino é bom. Por quê? Porque ele não precisava batizar. Ele não tem pecado. Mas ele foi até o primo dele, que é pecador, que não tinha o direito de desamarrar a sandália dele, e pediu para o primo pecador batizar ele, que é santo. Por que ele fez isso? Para obedecer a missão que eu dei a ele. Vai lá e perdoa os pecados dele. Então mostra na água o que a gente vai fazer na cruz. E ele fez e obedeceu. Esse é meu garoto, como eu amo esse menino. Eu tenho prazer em chamá-lo de filho. Foi essa voz que se ouviu no Jordão, quando Jesus se batizou. Então, o esboço, e eu demorei tanto que o negócio desregulou de novo. Mas eu já estou acabando, é só o negócio andar lá. Então vamos aqui. O tema: a soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. Então, do Éden, o que o primeiro livro das Crônicas está querendo mostrar para nós? Desde o Éden até Davi, eu estava no controle para isso acontecer exatamente como foi, porque eu queria revelar que o meu filho seria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Está tudo no plano, nada fugiu do controle. Como que eu vou demonstrar isso? Primeiro eu mostro de onde o Davi veio. O Davi veio de Judá, que veio de Israel, que veio de Isaac, que veio
de Abraão, que veio do Terá, que veio do Sem, que veio do Noé, que veio do Adão. E como que eu vou fazer esse cara chegar no reinado? Eu vou conduzir a vida dele, vou capacitar ele com algumas habilidades, vou dar tempo para ele treinar essas habilidades, e quando ele estiver bem treinado, eu jogo uma coroa na cabeça dele. Gente, Davi matava urso para defender bicho, defender ovelha. Pega essa aqui, ó. A gente não é reconhecido para depois exercer a função. A gente exerce a função e depois é reconhecido. Não é primeiro o trabalho, depois a unção. Não, primeiro a unção, depois o trabalho. Então primeiro a gente faz o que a gente foi criado para fazer. E aí caso alguém olhe e reconheça e fala, olha, esse cara tem essa habilidade, então ele deve assumir essa função. Ok. Mas ele não vai para a função para exercer, ele vai para a função porque ele já exerce. Entendeu ou não? Esse cara já é pastor, já leva o povo para a casa dele, já anda com os meninos, já ensina a Bíblia, já discipula, já ganha gente para Jesus. Ele já é pastor, então vamos mandar para o seminário. Se formou, passou 4 anos, estudou direitinho, está amadurecendo, está estendendo a abrangência do ministério dele. Então vamos consagrá-lo? Vamos consagrá-lo. Agora ele tem o título, mas de algo que ele já fazia. A pessoa não passa a pastorear depois da consagração. Não, a consagração é só o selo. Esse aí, pá, sempre foi pastor. Ué. Então vejam bem. E eu estava enchendo a linguiça para esperar a Larissa olhar para cá. Olha só, ela estava lá já. Davi, olha essa percepção. Davi enfrentava urso. Eu nunca vi um urso, gente, mas eu sei que ele é bem maior e bem mais forte que eu. Eu e você junto, Pierre. Nós não damos conta de um urso, não. O Davi era infinitamente mais fraco que eu. O Davi matou um urso para defender um bicho, uma ovelha. Você acha que eu vou colocar minha vida em risco por causa de uma ovelha que é do meu pai, nem é minha? Eu sou o caçula, já estou fazendo um serviço que ninguém quis fazer. Meus irmãos considerados herói lá no exército, e eu aqui cuidando do bicho mais difícil de criar. Eu vou colocar minha vida em risco para defender esse bicho? Vou nada, deixa o urso comer todas. Pai, teve um ataque dos ursos lá e matou as ovelhas, não tem culpa, não tem como matar um urso, né, pai? O pai dele ia falar, nossa, meu filho, que prejuízo terrível. Mas beleza, que bom que pelo menos você está vivo. O que é que ele fez? Eu vou partir para cima de um urso, eu vou partir para cima de um leão para defender um bicho. Qual é a leitura de Deus? Eu botei umas habilidades nesse menino porque eu tenho um propósito na vida dele. Se ele está desenvolvendo a habilidade para proteger um bicho, o que é que ele não vai fazer para proteger o meu povo? Ele tem que ser rei mesmo. Porque se ele tem coragem de enfrentar o urso para defender um bicho, ele vai ter coragem de enfrentar um gigante para defender o meu povo. Então, ele é segundo o meu coração. Acabei de ter a comprovação. Valeu a pena ter dado essas habilidades para ele. Valeu a pena ter capacitado com esses dons. Porque ele vai cumprir o propósito com excelência. Ele já está demonstrando lá do meio do mato onde ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Era muito melhor morrer uma ovelha do que morrer ele. Ele não tinha ali nada a perder. As ovelhas é do pai, nem é dele. Mas ele coloca a vida dele em risco para não perder a responsabilidade que lhe foi dada. Cuida das ovelhas do seu pai. Se ele não quer perder um bicho, quanto mais ele vai querer perder o meu povo ou colocar a minha nação em perigo. Então esse menino é segundo o meu coração mesmo. Vai lá, Samuel, joga um óleo na cabeça dele. É ele que eu quero.
Aí eu te pergunto, e se o Davi não estivesse lá no meio do mato, usando as habilidades que recebeu do Senhor para cumprir o seu propósito? A gente não faz teologia em cima do que não está escrito, mas existem vários exemplos de filhos de sacerdotes, filhos de reis, filhos de grandes líderes da Bíblia, que não quiseram fazer o que tinha que ser feito e por isso não cooperaram em nada com o propósito de Deus. Então, o segundo livro dá ênfase já no reinado de Salomão. Então, a primeira parte do livro das Crônicas é dividido em duas subpartes. Como que saiu do Adão e chegou até Davi, como que Davi ficou 40 anos como rei. Corta agora, segunda parte. Como que o filho do Davi pegou o legado de Davi e construiu o maior e melhor e mais caro templo do mundo, e como que depois desse cara, o negócio desandou tanto. Então é isso. Os dois livros das crônicas são divididos nessas 4 partes. De Adão até Davi, como que o Davi fez, que é um exemplo. O filho dele pegou o legado, fez o que tinha que ser feito, e como que depois do filho dele a coisa desandou tanto, e por isso eles foram para a Babilônia. Porque o povo que estava lá agora, lembra, e não esqueça, aquele povo que saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, já morreu quase todo. Então aquela geração que está voltando para Jerusalém, que é a geração que vai ler o livro das crônicas, não conhece nada dessa história. Eles talvez nem saibam por que eles nasceram na Babilônia. Vou trazer para o nosso mundo. Alguém saiu do Pernambuco na década de 50 e veio para São Paulo trabalhar na construção de um prédio desse aí. Ele teve filho, ele teve neto, e hoje quem está correndo aí já jovem é o bisneto dele. Aí se você parar e perguntar para o bisneto, ei, por que você nasceu aqui em São Paulo? Sabia que sua origem é o Pernambuco? Às vezes ele nem sabe que a origem dele é o Pernambuco. Diz que meu avô veio lá da Bahia. Não, meu filho, Bahia é uma coisa, Pernambuco é outra, ele nem sabe. Então, às vezes, ele está desperdiçando a vida dele, e ele precisa, às vezes, fica a dica, pega aí, pega. Já contei para vocês uma vez, eu pregando em Minas Gerais, e o cara lá atrás ficava assim, ó. Já contei para vocês, não? O cara ficava assim, Aí eu achava que era um mosquito, que era alguma coisa, e eu pregando e eu incomodado, porque não sei o que, e tal. Aí o cara, Eu falei, gente, tem alguma coisa ali atrás que eu não estou entendendo. Eu sou muito curioso, despedindo do pessoal depois do culto, ele, pastor, que mensagem, glória a Deus, me abraçou. Aí eu falei, meu irmão, eu não vou conseguir dormir hoje de curiosidade. O que é aquele negócio que o senhor estava pegando ali? É borboleta, é mosquito, é o quê? Ele falou, não, pastor, é a palavra. Aí eu, como assim, meu irmão? Não, o senhor mandava de lá, eu pegava daqui, essa é minha. O mineiro é diferenciado, né? Então, pega essa aí. Às vezes um menino nosso aí, de 15 anos, que é bisneto do cara que veio do Pernambuco, ele está vivendo de qualquer jeito, porque ele nasceu em São Paulo, tem tudo na mão, e nenené. Às vezes o que esse menino precisa? Sentar ele, dar uma saculejada nele e falar, você sabe de onde você veio, meu filho? Não, eu vim de lugar nenhum, nasci aqui, cresci aqui. Não, senhor, você veio lá do Pernambuco. Sabe como que era no Pernambuco na década de 50? Não tinha água, não tinha escola, não tinha. O seu bisavô saiu a pé, pegou carona, quase morreu, pneumonia, dormiu no posto de gasolina, entrou clandestino numa carga de melancia, e e veio para São Paulo, e trabalhou, e morreu doente da coluna, de tanto trabalhar, e o seu pai conseguiu, o seu avô conseguiu
ter uma situação melhor, para dar para o seu pai, que hoje bota esse Nike no seu pé, vagabundo. Portanto, a forma como você vive desonra o seu bisavô, que sofreu aquilo tudo para que hoje você tivesse uma escola e uma cama boa para dormir. Vagabundo! Você vai continuar vivendo desse jeito? Desonrando a memória do seu bisavô, que enfrentou aquilo tudo para que hoje você tivesse uma vida melhor? Que isso, pastor? Que é isso mesmo, vagabundo? Tô tranquilo, tá, gente? É só uma encenação para você entender que o negócio é dramático. Porque, afinal de contas, qual é o objetivo, irmão? Aí escreveu o Ato dos Dias, pronto. Aí compilou, né? Já expliquei o contexto. Judá, tá tudo ruim, né? Tá voltando da Babilônia. Parará, pererê. O povo não quer ir para o templo. O povo não quer adorar. Então qual é o objetivo desse livro? Registrar a história desse povo. Olha de onde vocês vieram. Você sabe lá o que Abraão sofreu? Você sabe lá o que o Isaac passou? Você sabe o que o Israel viveu? Você sabe, rapaz, você é descendente de José, cara. Você é parente de, você sabe o que o José passou naquele poço? Você sabe o que o José passou naquela cadeia? Você sabe o que o José teve que fazer no Egito para que hoje você estivesse vivo? Miserável. E você vai voltar da Babilônia para uma terra que você não pagou um centavo, herdar uma herança que você não contribuiu com nada, e na hora de vir adorar o Deus que te deu essa herança, você não quer, bonitão? Na hora de pegar o 10%, ele não está pedindo 90%, ele está pedindo só o 10%. Você pegar o 10% do que você está produzindo, até 5 anos atrás, você estava tomando chicotada e carregando pedra, vagabundo. Agora você está aqui livre, acordando na hora que quer, dormindo na hora que quer, plantando, colhendo, bebendo água fresca do riacho, e na hora de levar lá o 10% você não quer, vagabundo. Você vai ver o que os gafanhotos vão fazer com a sua plantação. Sabe quem é essa pregação? É o Malaquias. Você acha que o profeta pregava: amados irmãos, vejam vós em qual motivação lhes trago a mensagem nesta manhã. Você acha que o Zacarias, o Ageu, eles falavam assim? Raça de víboras. O profeta fala é assim, gente. Eu não tenho esse dom nem essa manha, porque se eu fizer isso 1 mês eu perco tudo. Então eu estou aqui dramatizando, só para você entender o que o livro das crônicas tem esse objetivo. A gente precisa mostrar para esses meninos que vieram da Babilônia quem eles são, descendente de quem? Homens honrados, homens valentes, homens de guerra, homens que enfrentaram gigantes por causa dessa terra. E agora ele não quer adorar o Deus que deu a terra? Vai acabar perdendo tudo de novo. Então, quais são as contribuições desse livro? Primeiro, na perspectiva divina, a contribuição de mostrar que desde Adão até o retorno da Babilônia, era Deus o tempo inteiro no controle de tudo. Deus é soberano. Deus está no domínio. Quem manda no mundo não é Faraó, não é Senaqueribe, não é Nabucodonosor, não é Ciro nem Dário. Quem manda no mundo é Deus. Segundo, o contraste entre as histórias, que são as mesmas, mas que foram registradas pelo Samuel, antes de Davi. Então Samuel está registrando a história em tempo real, quando ela estava acontecendo. Aí depois do Davi veio Salomão, veio Roboão, e aí vários anos, 500 anos depois que o Samuel escreveu, o Esdras está de volta naqueles lugares, reescrevendo a história. Samuel e Reis registram em tempo real. Crônicas é um registro
póstumo da coisa. Já tem 500 anos que essas histórias aconteceram, mas eu preciso contar para vocês, na nossa perspectiva, como foi. Por quê? Porque lá, quando essa história foi escrita, era para registrar o acontecimento. Agora eu estou escrevendo para te mostrar que aconteceu e para motivar o seu coração de que o Deus que cuidou lá atrás, continua mesmo cuidando hoje. Então, se você ler a história em Samuel, você vai ver claramente, uma perspectiva profética. O Samuel escreve exortando, mostrando, olha a besteira que o Davi fez, olha o juízo que Davi sofreu, olha a besteira que o Roboão fez, olha o juízo que a nação sofreu, prestem atenção, assim diz o Senhor, e porque Samuel é profeta. Agora o Esdras, que está ajudando o Zorobabel, registrando a história para trazer a motivação, ele está na perspectiva sacerdotal. Qual é o objetivo dele? Trazer o povo para o templo. Então, se é para trazer para o templo, não vamos bater, porque bater afasta. Então o que nós vamos fazer? Vamos contar a história para chamar a atenção do povo e vamos mostrar como Deus age na história, para eles desejarem que Deus haja na vida deles também. Então é uma mensagem mais açucarada, com mais água, um pouquinho de mel, para falar, vem menino, vem para vocês verem. 11 vezes no livro das Crônicas tem a expressão, buscar o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar. Ah, mas Deus não é soberano? Por que Ele não fez tudo sozinho? Porque Ele quer, na sua soberania, Ele decidiu que se o povo não buscar, Ele não vai fazer. Ele não perde a soberania. Por quê? Porque Ele decidiu assim. Ele usou da soberania para dizer, eu faço o que eu quiser. Aí imagina aí um diálogo da Trindade. É lógico que isso aqui é poético, né? Mas o Pai, o Filho e o Espírito, assim, a gente faz o que quiser. Então eu quero que eles busquem, para depois a gente fazer. Porque se não buscar, não vamos fazer. Pronto, Ele decidiu assim. Continua soberano e a gente continua responsável. Porque a soberania de Deus não pode nos tornar irresponsáveis. Ah, Deus vai fazer mesmo? Estou nem aí. No fim das contas, Deus não vai dar um jeito de salvar todo mundo? Ah, então deixa Deus salvar. É só Ele que salva, eu não salvo, eu sou imperfeito. Não olha para mim, olha para Jesus. Aí a gente vai viver nesse evangelho irresponsável, de que Deus é quem faz tudo, então a gente não precisa fazer nada. Não é isso que a Bíblia revela. Deus faz tudo, sim, e a gente precisa cooperar no processo. E para nós é um grande privilégio, porque Ele poderia fazer sem usar a gente. Já pensou o desastre da minha vida? Se Deus não precisasse de mim para fazer alguma coisa no seu reino, onde é que eu estava agora? No cemitério enterrado já faz tempo. Então, a genealogia, eu já expliquei a vocês, né? Por que é que o livro das Crônicas tem uma parte ali que é chata? Fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano. Pastor, pode pular essa parte? O pessoal sempre... Irmão, você lê do jeito que você quiser. O problema é seu. Mas quando você lê a genealogia com essa perspectiva, deixa eu ver os nomes do pessoal que participou da história. Ah, então esse fulano era filho desse Beltrano. Então esse Beltrano que fala lá no livro de Samuel, que fez isso e isso e aquilo. Ah, então é esse cara que fez aquele cara que ajudou o Davi naquele negócio. Então ele era vô desse menino. E aí você começa a ler a genealogia, quase que como lendo os créditos depois de um filme. Quem gosta de cinema, quem é apaixonado por cinema, fica até o final e lê aquelas letrinhas. Por quê? Porque o cinéfilo, ele quer saber quem dirigiu,
quem escreveu, quem iluminou, quem fez o storyboard, quem que atuou, aquele personagem que apareceu numa cena, mas foi uma cena fabulosa, o nome daquele personagem, quem é o nome daquele ator que fez aquele personagem, ele vai lendo as letrinhas procurando, então esse é o nome do ator, deixa eu ver se ele faz algum outro filme, porque se ele fizer eu quero assistir, porque ele fez uma cena aqui e mandou muito bem. Quem age assim? O turista do cinema que vai de vez em quando, come pipoca e vai embora? Não, quem age assim é quem ama o cinema. Pastor, eu posso pular a genealogia? Pode, sabe o que você está demonstrando com isso? Que você não ama a Bíblia. Você é só um turista da Bíblia, vai ali, come pipoca e vai embora. Tranquilo também, não tem problema não. Mas quem ama, quem é apaixonado quer saber quem foi o cara que fez isso. Ele é filho de quem? Ele era neto de quem? E eles são de qual tribo? Então deixa eu olhar o mapa para ver onde é que eles viveram. Então eles eram daquela tribo que era lá na Samaria, era um deserto. E eles conseguiram fazer esse negócio. E aí a gente começa a ler o negócio com outro apetite. Quinto, o perigo da prosperidade. Olha que desgrama. Qual é o perigo da prosperidade? O cara está tão bem, mas tão bem, que ele acha que ele está bem por causa que ele é bom. Aí você tem o Roboão, que herda o reinado de Salomão, o mais rico da história de Israel. A conta bancária mais gorda de Israel foi a do Roboão. E ele não botou um centavo nela. Ele pegou tudo do pai. O que deu o reinado dele? Divisão dos reinos. E depois o Asa e o Josafá e tantos outros que por estarem bem se esqueceram de Deus e sofreram o juízo. As conferências bíblicas de Josafá, no segundo livro, capítulo 17, mostra que o rei Josafá decidiu reunir o povo, fazer aquele negócio de novo. Fazer de novo. Reúne o povo aí. Vamos tacar a Bíblia no povo. Vocês conhecem a lei de Moisés? Diz assim, 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 assim. Conhece a história dos juízes? Assim, 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 assim. Conhece a história de Samuel? De Davi? Sabe por que Saul perdeu o reinado? Por causa disso. Então é revisitar a palavra. Isso promove saúde no reinado. E a cristologia, onde é que a gente vê Jesus no livro das crônicas? Na genealogia de Davi, como o livro dá um foco e um ponto central na vida de Davi, Jesus é o filho de Davi, a raiz de Jessé, né? Porque Davi é um tipo, é um protótipo do reinado perfeito de Cristo, e faz o link com o Evangelho de Mateus. Então a gente tem aqui uma lista compilada de 53 gerações, de Adão até Zorobabel. Olha lá, ó. O livro das crônicas mostra para a gente de onde começou e quem está aqui comigo agora. Então imagina que eu saí lá da Babilônia, eu sou um jovem, escravo, não tinha nenhuma perspectiva de futuro, e de repente alguém me disse, olha, seu pai tem um lote lá em Jerusalém. Se você voltar para Jerusalém, o lote é seu. É só comprovar aqui no cartório, se você realmente é descendente dele, você toma posse daquele lote, constrói sua casa, faz sua horta e vive sem precisar carregar pedra para a Pérsia ou madeira. Então, você quer voltar? Eu quero. Aí ele volta. Qual é a motivação dele? Jerusalém, por causa de Deus. Não, eu quero ter meu lote, fazer minha horta e ser livre da escravidão que eu estou. A motivação dele é só essa, gente. É igualzinho todo mundo que entra por essas portas. Eu quero garantir meu lote e cuidar da minha vida e criar minha família, e amém. Isso está ótimo, até que ele descobre que isso não é suficiente.
Porque a chacoalhada é forte, então tem que ter um pouco mais do que isso. E aí o menino está lá com essa motivação: eu não quero saber de templo, eu não quero saber de nada, de saber negócio de dízimo, de que nada, eu quero fazer minha vida, agora eu sou livre, eu quero cuidar da minha horta, dos meus filhos. Então, ele está com aquela motivação ali toda equivocada. Por quê? Porque ele não sabe, porque o cara que está falando com ele, quem é que está falando com ele lá no templo? É o Zorobabel, o sacerdote. Mas ele não sabe quem é esse cara. De onde ele veio? Por que ele é o líder? Quem botou ele aí? Quem deu ele esse direito de chamar nossa atenção, dizer o que a gente tem que fazer? Não, meu filho, peraí, senta aqui, senta aqui. Esse cara é filho do Pedaías. Sabe o seu Pedaías que tinha uma venda lá em Suzã? Então, era o pai dele. O seu Pedaías era filho do Jeconias. E o Joaquim, irará. E sabe descendente de quem que ele é? Do Adão, o primeiro ser humano da terra. Rapaz, o primeiro cara que era dono de tudo, ele é descendente dele. Nossa, então ele tem muita moral. E quer saber da maior notícia? Você também é. É mesmo, eu também sou? É, então faz favor de viver decentemente, porque nós temos pessoas para honrar, que vieram antes de nós, para garantir que hoje a gente tivesse o nosso lote aqui em Jerusalém, tá bom? Então cria vergonha nessa sua cara, seu vagabundo. E trata de ir para o templo, e trata de ouvir o Zorobabel, que ele sabe muito bem o que ele está falando. Amém. Perguntas? Ih, rapaz, a internet caprichou aqui, hein? Misericórdia. Antônio Alves, bom dia. Creuzinha, oremos para Deus nos dar condição de ter as ferramentas necessárias para ter uma mídia sem problema. Aleluia! Vamos orar com a Creuzinha, irmãos. Esse negócio está precisando ser resolvido. Samuel, Aureliano, Luiz Gustavo. Deus abençoe, Luiz. O carioca fez a cirurgia, já está em casa. Glória a Deus, está na bênção. Só não veio porque está recuperando, é isso mesmo. Rapaz, o João Erides deu até uma oferta boa aqui, olha só. Já ouviu dar oferta em aula de EBD? E sem pedir, hein? João Erides, ele dá oferta, mas ele traz uma pergunta também. Ouviu o senhor dando uma interpretação de Lucas 15? Essa parábola da ovelha perdida dá o que falar, né, gente? Oh, meu Deus. Eu e minha boca grande. Com todo respeito, sou seu fã, adoro sua forma didática que expõe o Antigo Testamento. Entretanto, eu não consegui chegar a essa interpretação. Gostaria de saber se existe algum outro comentarista bíblico que interpretava da mesma forma que o Senhor, para que pudesse indicar. João, todos eles. Só todos. Barclay, Moody, Champlin, Wright, Carson e assim sucessivamente. Qualquer um que você pesquisar, você vai ver que o caminho é esse e não aquele. Porque a gente foi doutrinado mais pela música do Oséias de Paula do que pelo texto de Lucas 15. Por isso que a gente entra nessa crise. Ok? Então assim, vou repetir para ficar frisado. Eu estou dizendo que o pastor não deve ir atrás de ninguém que está afastado? Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou atrás de alguém que está afastado? É lógico. Vai dar resultado? Não sei. Mas eu vou. Para quê? Só para a família não ficar me enchendo. Pastor, você tem que ir lá. Já fui. Pastor, já fui. Não quer, não vai voltar, não quer mais. Acabou, tchau, pronto. Pronto, resolvido o problema. Então, o que é que eu estou dizendo, gente? Que os pastores não devem ir atrás das ovelhas. Não liga para os adolescentes. É uma dinâmica da EBD deles, é problema deles, deixa eles se virar aí, esquece eles. É assim que eu gosto mesmo. Então, veja bem, para a gente encerrar. O pastor tem que ir atrás do povo? Tem. Só que o perdido ali, aí entra um outro problema que eu nunca mencionei, então vai só complicando minha vida. Porque a gente acha que a ovelha perdida ali é o crente desviado, né, irmão? Só que a ovelha perdida na parábola é quem? É o gentio, publicano e pecador que Jesus está comendo com eles.
são os incrédulos. Os que nunca creram, não é o que estava aqui dentro até ontem, e porque de birra, e nenenê, meninice, infantilidade, não quero mais, e vou embora. Oi. Qual que é o seu grupo? Verde? Toma. Então veja bem, é assim mesmo, fiquem tranquilos, é a nova EBD, aleluia. Quem está comigo? Eu estou dizendo que os pastores não têm que ir, claro que tem. Tudo, beleza, eu vou, nós vamos, eles vão, nós vais, vós fois. O que é que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo que a parábola nem é doutrina, é uma parábola. Nem tem uma ordem explícita ali, só está contando uma história fictícia. Então, por que que você que se diz rabino, que se diz o Filho de Deus, que se diz o Salvador de todos e Rei de todos, está comendo com esses publicanos e pecadores? Aí Jesus, bom, qual dentre vós é o homem? Porque quem eram os ouvintes de Jesus naquela parábola, gente? Eram as famílias dos desviados da igreja? Não! Está escrito lá, escribas e fariseus. Está escrito, é só ler. Escribas e fariseus foram questioná-lo pelo fato de comer com pecador. Sabe qual é a analogia para os tempos de hoje? E eu estou pensando numa forma de como que eu vou resolver isso. Porque a rima, você sabe que tem uma roda de rima que acontece aqui na Praça Silva Teles. Era na sexta-feira. A sexta-feira que eu consegui um espaço na agenda para ir lá na roda de rima, a roda de rima não é mais na sexta-feira. É no domingo, 5 horas da tarde. Oi. Você é que grupo? Laranja? Vai lá, Deus abençoe vocês. Quem está comigo? A analogia é a seguinte. Eu quero ir lá na Praça Silva Teles para fumar maconha com os meninos, gente. Eu quero ir lá para poder pegar as meninas lá, gente. O que eu quero ir lá fazer? Fazer minhas rimas bíblicas. Não vou humilhar ninguém, não vou xingar ninguém, não quero ganhar de ninguém. Eu só quero entrar aí. Minha esperança está em Deus e nada mais, porque esse mundo jaz no inimigo mais. O Todo-Poderoso é comigo, meu abrigo, eis que tudo se fez novo, que era velho já ficou para trás. E os caras, caraca, velho. Então, sou pastor da Primeira Igreja Batista ali, Deus abençoe, tchau. Só isso. Eu não consegui, Maria Helena, porque o culto aqui é 18 horas. Quando a batalha começa a ferver lá, está começando aqui. Aí todo dia eu estou descendo para vir para a igreja, eu paro, e os meninos, a galera, aí eu fico parado olhando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Oh meu Deus. Por quê? Não é chegar e chegar, é chegar e beleza, e nananã, como é que funciona, como é que é, e tal, e amizade, e referências, e eu sou quem? Um cara do rap, então eu não posso estar nem de blazer, eu vou chegar lá de blazer e sapato, ei, quero mandar uma rima aí, vão olhar. Então, a analogia da parábola, eu estou respondendo ao irmão lá, o Bença, que deu oferta aí, ele merece uma explicação boa, porque ele deu uma oferta boa. João Erides. A analogia é, vamos supor que hoje eu saia de casa decidido. Hoje não, porque eu vou ter que ir no aniversário 4 horas da tarde. Mas, vamos supor que eu saí de casa. Aí eu vou botar meu tênis do Jordan, vou botar minha camiseta gigante, minha calça mais larga, e vou chegar lá, e aí, beleza, como que faz para rimar aí, se der hoje deu, se não der não deu, eu vou fazendo amizade, vamos supor que eu consegui, não, rima aí, pode ser o próximo, porque tem um momento da batalha, um contra o outro, mas tem um momento só da apresentação, que um só faz a rima e todo mundo, ei! Então eu não quero batalhar, eu quero só apresentar o negócio, entendeu? E aí vamos supor que eu estou lá, olha que bênção, eu de bombeta, camiseta, Jordan no pé, nada era dele.
Aí vem descendo o pastor Epaminondas. Não era nem para eu ter falado isso, porque senão o povo vai achar que eu estou chamando o Epaminondas de escriba e fariseu. Deus me livre, gente. É só porque ele é uma liderança religiosa aqui da nossa região, ok? Então desce o pastor Epaminondas, desce o pastor Gerson e o pastor, o nosso menino aqui, Giovanni, que eles moram tudo perto ali um do outro, para trás da Sabesp ali, né? Perto da Cinquentinha. Aí os três estão descendo, o Gerson para ir para a Vila Itaim, o Giovanni está vindo só pegar um negócio para voltar para o caminho, e o Epaminondas está vindo para a Central. Os três descendo, e quando eles olham para a praça, a galera, uou, uou, quem está lá no meio, rimando? O pastor da PIB. Aí o que vai acontecer? Amanhã meu telefone vai tocar. E aí, pastor Manu Mesa Barba? Sim, pois não. Aqui é o pastor fulano de tal, que eu não sei quem é. Nós somos da comissão de ética da Ordem dos Pastores, Batismo do Brasil, seção São Paulo, subseção Extremo Leste. E a gente queria marcar uma reunião, porque o senhor precisa prestar um esclarecimento na comissão de ética. Tudo bem, tal dia, tal hora, em tal lugar. Chego eu lá na comissão de ética. O que foi, meus irmãos? Não, o que foi é o seguinte. Como é que o senhor está na Silva Teles, fazendo rap com aqueles meninos maconheiros? Qual dentre vós é o pastor que, vendo uma alma perdida indo para o inferno, não se compadece dela? Qual dentre vós é o pastor que, tendo um familiar seu perdido indo para o inferno, não tem misericórdia dela e vai lá no mundo dela para talvez tentar resgatá-la? Qual dentre vós é o... Entendeu? Eu não estou respondendo, eu estou fazendo outras perguntas. Para quê? Reflete aí e vê se eu estou errado. Então, qual dentre vós é o homem entre fariseus e escribas? Ali não tem nenhum pastor. O pastor é Jesus, gente. Ele é o bom pastor, é ele que dá a vida pelas ovelhas. Então, qual dentre vós larga 99 no deserto e vai atrás da que fugiu? A resposta é óbvia, ninguém faria isso. E ele não diz, mas o que ele quer dizer é, por isso que eu tive que vir fazer. Vocês não querem revelar Deus para os gentios. Eu tive que vir revelar. Simples. Jesus, não entendemos, a gente não mexe com ovelha. Tá bom. Sabe quando uma mulher perde um objeto precioso para ela? Sim, sei. Quem é a mulher que, perdendo um objeto precioso, não sai varrendo a casa para procurar? Realmente, toda mulher faz isso. Então, e quando ela acha, ela não fica feliz? Nossa, ela fica muito feliz. Chama até as amigas para comemorar. É verdade. Então, eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu estou vindo varrer atrás do objeto precioso, porque eu vou dar a vida por eles também. Vocês, judeus, não são mais preciosos que os gentios. Para mim, todo ser humano tem o mesmo preço, o preço do meu sangue. Jesus, eu não entendo de ovelha, nem de mulher que perde objeto. Ok, você nasceu numa família? Nasci. Você tem algum irmão? Tenho. Aqui na minha cultura quase não existe filho único. Então beleza. Então suponhamos que o seu pai tenha 2 filhos. Suponhamos que você é o mais velho. O mais novo vira para ele e fala, papai, prefiro que você esteja morto, porque a sua herança vale mais para mim do que a sua presença. O pai toma uma facada, mas, respeitando a liberdade do seu filho caçula, entrega a herança e o despede. Ele vai, gasta tudo, vai comer lavagem com porco, decide voltar para pedir emprego para o pai, para trabalhar de funcionário. O pai abraça ele,
beija ele, dá uma roupa nova, um anel no dedo, um sapato no pé e manda matar um boi gordo e faz um churrasco top. Por quê? Porque apesar da sua desobediência e afastamento, o pai sempre vai ficar feliz com um filho que volta. Então, escribas, filhos mais velhos, vocês servem ao pai por obrigação. Ele não está gostando disso. Ele prefere o cara que volta arrependido para servi-lo por amor e decisão do que por obrigação, igual vocês estão fazendo. Quem é o filho mais velho da parábola? Os escribas e fariseus. Quem é o filho mais novo da parábola? Os gentios que Jesus está indo atrás. Quem é o pai da parábola? Ele, o Pai e o Espírito Santo. O Deus criador, tanto de judeus como de gentios. É Romanos, nunca leram não?